Oi, minhas alunas. Eu, antes de começar essa aula, eu quero agradecer a todas vocês que nos apoiaram com os cursos online, que sempre tiveram palavras carinhosas. Se Deus quiser, vai voltar, nós vamos conseguir ultrapassar isso. Eu só tenho agradecimentos a todas vocês. Foi uma grande ajuda essa participação nos cursos online. Eu agradeço muito. Hoje nós vamos aprender a fazer uma garrafa e vamos aprender a fazer caixas. Eu pensei na garrafa porque é uma coisa simples, mas que às vezes parece mais complicada do que é. Nós tivemos uns pedidos de garrafas que estão aqui atrás, aí eu me inspirei com essa ideia de ensinar vocês a fazer umas garrafas. Mas eu quero falar um pouco sobre esse nosso aprendizado desse nosso período aí. Eu acho que a gente aprendeu algumas coisas, né? O meu intuito era ensinar para vocês que tem umas regras a cerâmica. A primeira é amassar bem o barro. Às vezes as pessoas têm trincas no barro por falta de amassar. A segunda coisa é que a secagem seja lenta, porque a secagem está ligada diretamente ao encolhimento. Tudo que seca rápido, encolhe rápido, estressa as nossas emendas e elas podem abrir. Uma coisa que também eu acho que vocês perceberam, né, a partir dos nossos moldes todos que eu fiz para vocês, que cerâmica é um pouco de geometria. Na verdade, tudo são formas geométricas, né? São cilindros, esferas, são cones que podem ser montados e criando peças. Uma outra coisa que eu tenho certeza que vocês também notaram, que é muito importante trabalhar com barro no ponto certo. Então, por exemplo, para fazer essas duas peças aqui que eu fiz, que eu vou ensinar para vocês, o que eu fiz? Eu abri minha placa, né, e esperei ela estar se suportando. Se eu colocasse essa placa aqui e ela estivesse desmontando, ainda não estava na hora de começar a fazer nada. Então, isso é uma outra coisa. Abram suas placas, mas claro que vocês não vão poder abandonar. Mas verifiquem os pontos dela. É claro que aqui a metodologia do curso é totalmente diferente, porque aqui nós usamos exatamente a regra de fabricação, que é montar a peça e aguardar que ela fique dura e aí fazer os acabamentos. Às vezes quando a gente está em casa, a gente fica olhando e acaba ultrapassando essas etapas que são super importantes. Essa garrafa daqui é uma mais altinha e agora eu vou fazer uma mais baixinha e um pouco mais larga. O processo é muito simples, gente. Hoje eu não vou nem usar lama aqui, porque eu quero chamar a atenção sobre isso. Lama é muito importante, mas existem ceramistas que fazem as colagens só com água. Então eu também queria falar um pouco disso para vocês, porque tudo é uma evolução. Essa plaquinha eu abri, aí eu vim com a minha faquinha e aí cortei um ângulozinho de um lado aqui, aí virei para o outro lado, cortei do outro aqui um pouquinho assim também, só para facilitar um pouco da nossa junção. Eu vou aqui, ó, passar água em vez de lama. Por que eu estou ensinando isso? Porque às vezes, gente, vocês não têm a lama. Mas isso só funciona com água quando o barro está todo na mesma umidade. Nós estamos fazendo tudo junto. Quando você começa a fazer uma peça e para e depois vai continuar, aí não tem como fazer. Deixa eu cortar mais um pouquinho aqui. Não tem como fazer só com água, tá? Deixa eu aumentar esse ângulo aqui que ele ainda não está muito cortadinho, tá? Bom. Aí agora, ó, eu vou juntar. E antes de qualquer coisa, eu vou passar água aqui de novo só para vocês verem. Ó, passei a água aqui.
essa água eu passo até ver uma cor esbranquiçada do barro, ó. A água faz uma lama. Aí sim eu vou vir aqui. E aí já vou começar a fazer a minha emenda. Eu normalmente faço virado pra mim, assim eu fico um pouquinho sem jeito, mas a gente vai fazendo assim. Essa parte aqui parece uma coisa que não é importante, mas se essa colagem aqui não ficar muito bem sólida, a chance dela abrir depois é muito maior. Então, ó, primeiro eu tô apertando aqui com meus dedos. Aí vou fazer uma pressão contrária. Tô com a minha mão apoiando, né? Isso aqui tudo vocês já sabem muito bem, né? Aí venho de baixo pra cima. Ó, vou fazendo... Eu não tô nem me importando que tá entortando um pouquinho a peça, porque depois eu simplesmente vou pegar e colocar ela certinha no lugar dela. Aí eu vou fazer a mesma coisa por dentro. Vocês podem usar até um pincel inicialmente para fazer. Aí essa parte aqui, que a gente acaba... eu já vou dar uma ajeitadinha, que deixa a parte que fica para cima, eu já dou uma ajeitadinha aqui, ó. E aproveito, passo lá por dentro para ter certeza que essa minha junção tá bem coladinha, para depois na secagem ela não começar a abrir, tá? Aqui, ó, ainda falta, ó. Aqui em cima. Normalmente o que a gente acaba fazendo? Eu tô usando aqui só porque essa peça é mais comprida, o pincel como se fosse meu dedo, mas o meu pincel nem tem água quase. Bom, então agora eu já tenho aqui a base da minha garrafa e eu vou colocar o fundo dela. O fundo eu fiz um pouco mais fino do que a placa. Essa placa aqui tem uma grossurinha um pouquinho mais larga, que é para ela se sustentar mais. Mas o fundo para a garrafa de vocês não ficar muito pesada pode ser mais fininho, porque essa daqui sim, a gente tem que fazer ela ficar em pé, mas o fundo não. Então, olha só, aí o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar, só tô dando uma verificada, vou passar água aqui em cima, mas gente, vocês vão passar água até vocês verem um esbranquiçamento na região que vocês estão passando, ó. Porque só, tá vendo, ó, já ficou mais esbranquiçado aqui, ó. Tá vendo? A lama aparece. Aí, vou virar pra cá. Vou botar o mais redondo possível. E aí, ó, vou dar uma apertadinha assim. E aí ela já tá fixada lá embaixo. Aí vocês vão cortar. O ideal seria com uma agulha, mas eu sei que muitos de vocês não têm uma agulha em casa, então nós vamos fazer com a faca mesmo, né? Então, vocês podem ver que essa garrafinha, até agora, foi um cilindro, né? Bom, como a gente sempre fala, vamos alisar de baixo para cima, com uma certa pressão, para que essa emenda toda do fundo lá de baixo suma, né? Ó. Eu tô colocando uma certa pressão, minha mão tá lá por dentro. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma garrafinha também um pouquinho em elipse, vocês também podem amassar ela um pouquinho, mas essa daqui depois eu vou dar uma arredondadinha nela de novo. Bom, então olha só, agora eu já tenho o meu fundo, vou aproveitar já e já passar uma esponjinha aqui. Vocês vão... Essa garrafinha poderia ser mais alisadinha, né? Mas sempre é a questão do nosso tempo. Então, como é que eu fiz esse abaulado aqui, né? Claro que se eu quisesse uma garrafa retinha, eu só ia fazer aqui e ia colocar o bico, que também ficaria linda, ó. Mas só para ensinar isso aqui para vocês, o que eu fiz? Eu vim aqui
marquei a minha peça. Por que eu vou marcar e cortar? Por que eu não corto direto? Porque às vezes a gente acaba cortando já a nossa garrafa, a nossa base da nossa garrafa. Então, olha só, agora eu vou cortar. Realmente a agulha, né, para coisas arredondadas é bem mais fácil. Então, como é que eu vou fazer esse abaulamento? Ó, eu vou pegar um pedacinho de papel. Isso aqui é papel higiênico, né? Aí eu vou forçar um pouco para dentro. Agora, gente, se esse meu barro aqui tivesse muito mole, já estaria amassando, caindo a parte de baixo. Então, por isso que eu digo, reparem na questão do ponto do barro. Ó. Posso fazer mais ainda, mas vamos deixar assim, senão fica muito longo esse vídeo. Mas ainda daria para afundar mais. Aí, ó, novamente, eu vou passar água, mas passando até que fique uma lama branca, ó. Agora, gente, peças mais secas não serve para ser feito assim, porque esse barrinho aqui acabou de sair do pacote. Vocês já devem estar perguntando assim, mas professora, você não vai cortar logo a partezinha do furo? Não, vocês vão fazer isso depois. Porque se vocês fizerem agora, ela vai ficar muito frágil. Como nós não temos quer dizer, aqui vocês sabem que eu tenho no ateliê o torninho, vocês vão estar aí na aula. Nós vamos agora, ó, botar assim, para poder... Aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro já começar a dar uma batidinha com o meu dedo, já para selar aonde nós colocamos a água. Já tô selando. Só tô agora ainda colando. Depois... Aí o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão esperar esse barro ficar um pouquinho mais duro. Eu vou fazer agora, porque senão vocês... né, para poder fazer isso. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão arredondando, girando, ó. Pensa que aqui é um torninho, ó. Vocês vão ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Tirem a sujeira, ó. Até ficar certinho. Aí depois o último acabamento vai ser com a esponja para tirar. Ó, vocês vejam que eu estou aqui tirando um pouquinho do excesso de barro que sobrou do desencontro do tamanho da tampa, ó. Tô aproveitando, ó. Isso aqui, eu poderia aqui ficar a vida toda rodando isso aqui, até ele ficar bem perfeitinho, ó. Aí depois, várias vezes rodadas, aí vocês vão vir. Claro que a esponja vai ter que passar aqui em cima com certo cuidado, porque senão... Eu sempre uso, ó, essa... assim, o meu cartão rodando, para deixar tudo cilíndrico, ó, arredondado, ó. E é isso. Aí vamos alisar bastante aqui para ela ficar bem arredondadinha. Vocês devem perder um tempinho fazendo isso, tá? Até para ficar bem bonitinho. Eu fiz aqui nos moldes de vocês um gargalo bem grande. Por quê, gente? Vocês podem ter milhões de formatos de gargalo. Eu poderia vir aqui agora e fazer uma coisa assim mais aberta, né? Mas eu resolvi fazer as duas mais delicadinhas. Aí como é que eu vou fazer com isso aqui? Ó? Aliás, esse é o lado de baixo que está mal emendado. Vou novamente, não furem antes aqui, tá?
Aí, ó, vou passar aqui, ó, a minha laminha. Já mais ou menos sei que é ali, ó. Aí vou centralizar e vou ficar rodando, ó. Já grudou, ó. O que vai ser muito importante vocês fazerem enquanto vocês estão aguardando para fazer o corte lá de dentro do bico? Eu vou fazendo aquela ali para vocês verem. Vocês vão ter que dar uma furadinha, porque se isso aqui ficar tudo fechado como tá, cria um vácuo lá dentro e a chance dela rachar é muito maior. Ó. Eu fiz um furo para guardar o meu corte aqui, tá? Agora, olha só essa daqui, ó. Essa daqui, ó, já tá fechadinha, igual aquela. Ela tá um pouquinho mais dura. Aí eu vou vir aqui com a minha faquinha, ó, e vou cortar. Ainda poderia estar um pouquinho mais mole, ou mais duro, desculpa. A minha ainda tá molinha. Porque o que acontece? Se eu fosse esperar esse troço secar, aí vocês ficam aí com o material em casa e sem o vídeo. Ela ainda tá um pouquinho mole, tá? Agora isso aqui também seria muito mais fácil com a agulhinha para cortar, tá? Mas como eu sei que vocês talvez não tenham agulha aí, vamos fazer com a faca. Agora, o difícil é cortar e tirar o biquinho sem cair lá pra dentro. Às vezes eu consigo, mas o que eu faço? Eu deixo ela cair lá pra dentro e depois, quando ela tá secando, eu quebro e tiro pra fora. Porque aí, senão às vezes eu amasso só tentando, ó, tirar. Aqui, se vocês quiserem, sentirem necessidade, se tiver uma saliência, assim, uma coisa pra dentro ou qualquer coisa, vocês podem sempre botar a minhoquinha. Aí, ó, vão agora alisar bem aqui com o dedinho com água, pode ser até com o dedinho com a flanela também. É claro que quanto menor o gargalinho, mais difícil fica de passar o dedo, ainda mais quem tem a mão maior. Minha mão é meio grandinha, apesar de magra, é grande. Gente, olha, tá aqui a garrafinha, tá? Então, ó, é isso aí. Vocês conseguem. Essa aqui ainda precisaria de mais acabamento, né? Mas, ó, 2 garrafinhas feitas totalmente na mão. Agora nós vamos falar sobre as caixinhas. Essa caixinha, então, aqui é um cilindro, né? Como vocês viram, é muito simples. A caixa, o sistema é muito parecido, tá? Eu fiz aqui uma caixinha mais alta, uma mais baixinha. A mesma coisa, gente, olha. Deixa eu guardar isso aqui. Sempre os cortes têm que ser feitos depois de estarem mais seca. Aquilo ali, para cortar essa caixinha, eu vou cortar ela mais seca, mas deixa, depois a gente chega lá. Ó, fiz um cortezinho aqui, virei para o outro lado, fiz aqui esse meio em diagonal, ó. E é isso que vocês fazem com o negócio de corte. Aí novamente, ó, meu barro tá suportando? Ah, então eu posso fazer minha caixa, ó. Aí a mesma coisa, ó. Agora, gente, se vocês estiverem em dúvida se o barro de vocês secou demais, passem lama com ranhura, tá? Isso aqui eu tô fazendo só para vocês verem que também é possível. Porque o que acontece hoje, né? Tem muita coisa na internet, aí a pessoa fica pensando assim, ah, isso é errado? Não, tudo que dá certo, o produto certo final é certo. Não tem regras, né, tão rígidas assim, a ponto da gente dizer, ah, não, olha, tem que ter, aqui no ateliê, por exemplo, a gente não aconselha os alunos fazerem nada sem lama e ranhura, porque fica secando nas prateleiras e às vezes quando você vai mexer na peça, ela já está mais seca, se ela não estiver bem colada, ela pode começar a querer desmontar na sua mão. Ó, vou até aproveitar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, que às vezes eu uso esse pincel, ó, lá por dentro para já fazer o alisamento lá da minha emenda de dentro, ó. Essa caixinha aqui ficou redonda. Essa aqui eu vou fazer ela amassadinha porque eu acho bem bonito também.
Já vou dar uma ajeitadinha aqui na minha borda. Só que aí eu vejo se tá tudo retinho. Vou fazer do outro lado também. Eu acho muito bom um paninho molhado. Eu acho que é rápido e eficaz, sabe? Bom, então eu quero agora essa minha caixinha, ela ovalzinha, ó. Já deixei ela oval. Aí vou fazer o mesmo processo que a gente faz. Só que aí eu vou fazer com a água, ó. Passo até ver um esbranquiçado, ver que ele tá vou cortar. Não esqueçam de acabar bem com a emenda de vocês, que a minha ainda tá ali um pouquinho, mas é porque senão o vídeo fica muito longo. Ainda mais esse que são 2 peças. Né? Eu me refiro a essa emendinha aqui, ela tem que estar totalmente sumida, né? Pra vocês terem um... Aí vocês vão fazer a mesma coisa, ó. O alisamento de baixo pra cima, né? Até tudo acabar, ó. Ficar bem lisinho e sem estar fazendo... É muito importante depois vocês virarem isso com o fundo pra cima, porque aí é que vocês vão poder avaliar, que a gente olha assim, parece que tá mais ou menos. Quando botar ali o fundo pra cima, vocês vão ver que esse fundo aqui não precisa de muita coisa pra ajeitar. Eu não vou ficar ajeitando muito aqui, senão vai ficar longo, mas olha quando vira, ó, como é que a gente vê, ó, todos os erros que a gente nem tava vendo lá quando tava pra baixo, ó. Tô preocupada com o tempo, porque esse vídeo vai ficar muito longo, aí o download vai ficar muito lerdo. Mas, ó, então já, aí se vocês quiserem quando levantarem o fundo, já colocar a assinatura, gente, não esqueçam de colocar os nomes, porque a gente teve muito trabalho com peças sem nome, pra saber, com tanta gente, assim, de horários diferentes. Agora, aqui na minha caixinha, eu quero ela retinha, né? Aí, ó, venho aqui, repito o processo, ó. Toda a caixinha, ela é fechada antes, para depois vocês cortarem a tampa. Não existe fazer caixa com a tampa separada, porque o que vai acontecer? Provavelmente a tampa vai ficar de um tamanho diferente da caixa. Isso aqui, esse método, na verdade eu nem sei se as pessoas fazem assim. Eu comecei a fazer assim porque eu vi a necessidade que os alunos tinham, porque as tampas às vezes não davam muito certo. Então, ó, depois eu vou fazer um acabamento melhor nessas garrafinhas, nessa caixinha, até pra... Aí, novamente, quando a gente vira, ó como é que o troço ainda falta alisamento, ó. Vocês poderiam até vir com um cartãozinho, fazer tudo bonitinho aqui, pra ficar bem alisadinho. Bom, aí agora eu tenho uma área totalmente fechada para ser cortada a minha tampa. Eu aqui, eu fiz uma alcinha
Só que você, um pegador, só que vocês tenham cuidado para fazer pegadores que tenham uma certa área que esteja colando, né? Se fizer uma coisinha muito, então talvez assim, às vezes vocês ainda vão ter que cortar um pedacinho aqui, ó. Aí vão passar aqui a água, vão passar a água aqui e vocês vão ficar arrastando, gente, até, ó, ele criar uma resistência, ó, tá? Agora, vou de novo botar no torninho essa caixinha. Só que essa caixa, porque ela está mole, eu não vou cortar agora, eu só vou marcar. Então, porque marcar é mais fácil de marcar ela enquanto ela ainda está molenga, né? Porque aí a agulha de madeira ali, aquele madeirinha, entra fácil. É claro que vocês vão poder fazer isso aqui ficar mais bonitinho. Mas, gente, eu sei que vocês vão dizer, professor, isso é difícil. Olha, vou centralizar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem começar a criar, ó, tracinhos assim, ó. Porque aí vocês depois unem esses tracejados, que aí vocês conseguem fazer uma linha mais reta. Porque eu sei que é difícil fazer assim o torno e fazer esse tracejado para fazer o corte da tampa. Chegou lá, aí vocês unam esses tracejadinhos todos para fazer o corte, tá? Que foi o que eu fiz naquela dali. Agora essa aqui tá mole, eu não posso cortar. Essa aqui não vou dizer que tá nenhuma maravilha para cortar não, viu, gente? Tá bem mole ainda. Eu vou tentar cortar, vocês vão cortar com a faca tem que estar sempre molhadinha, mas é porque eu fiz agora essa peça. Então o que seria o ideal? Era esquecer dessa peça, e cortar num ponto que ainda fosse, não tivesse que botar muita força. Agora, se vocês forem demorar muito a cortar a peça, façam um furinho assim, depois vocês tiram, ó. Para o ar sair. Depois vocês tampam aquilo com barrinho, porque senão ele começa a perder a coisa. Bom, gente, olha só, e agora, ó, a minha aqui não vai cortar tão bem, a minha ainda tá molenga, tá vendo? Ela ainda tá amassando. A de vocês, quando tiver úmida, mas sem amassar, é o ponto de cortar. Então, ó, eu marquei aqui. Por que eu fiz essa bolinha? Eu vim, na verdade, com esse palitinho e depois fiz isso aqui, ó. Fiz a retinha aqui, né? Vim aqui assim, porque aí eu sempre vou ter o encaixe da minha caixa, mas eu não vou começar por ali, que é a parte mais complicada, ó. Tá mole ainda, mas vamos tentar, ó. Se a faca de vocês estiver grudando muito, ó, tirem, molhem e voltem pra cá, ó. Vocês vão, o certo é vocês cortarem um pouquinho mais duro do que isso aqui, tá? Aí, gente, olha só, chegou aqui, encontrei aqui. Aí vocês vão tentar, ó. Isso aqui vai ter que ser de algumas vezes, tá? A minha tá bem molinha. De vocês, se vocês esperarem certo, vocês vão conseguir fazer mais certinho. Vamos ver se ela vai descolar, porque ela tá bem molinha. Tem um ladinho ali que ainda tá... Ó. Então, o que acontece com isso agora? Alisamento, ó. Vão alisar tudo. Ali é um pedacinho que pode ser eliminado, ó. Vão de novo deixar a bordinha, mas olha como o meu tá mole. Não é o correto, tá, gente? Mas é porque eu sei que vocês já receberam o material hoje de manhã. E aí nós estamos agora... Florzinhas, né? Eu fiz aqui uma florzinha só para atiçar vocês. Gente, flor é a coisa mais simples de fazer. E o legal é que cada formato de mão vai dar uma flor diferente. Então, tirar isso que tá me atrapalhando. Então eu vou só mostrar aqui como é que eu iniciei essa florzinha. Nosso vídeo já deve estar com umas 5 horas agora. Mas ó, isso aqui fica certinho. Agora, gente, quando vocês botarem de volta, coloquem um papelzinho, senão ela recola, às vezes cola de novo, tá? É claro que tudo isso aqui tinha que ser muito mais acertado, ó. Essa daqui
tá toda ainda feia, ó. Tinha que ser tudo acertadinho, ó, pra ficar bem direitinho. Agora, gente, caixinha, se vocês quiserem mais fininha, aí vocês vão ter que deixar o barro secando por um período maior, tá? Deixem secando com papel. Bom, florzinhas. Aquela ali, não preciso falar como é que eu fiz, né? Na verdade, fiz uma minhoquinha, fechei e fiz esses detalhezinhos com esse palitinho aqui. Gente, florzinha, tentem fazer. A única regra é vocês fazerem todas as pétalas que vocês vão usar antes, ó. Normalmente você tem uma flor que elas começam com um número menor de pétalas e aí o número, quanto mais para fora, vai aumentando. Vou fazer só o ideal é que vocês façam a florzinha com barro novo, tá? Eu tô pegando um barro aqui velho, mas a minha primeira peça vai ser o miolinho da minha flor, que pode ser de qualquer jeito, pode ser uma hastezinha, pode ser uma minhoquinha dobrada. Então, olha só. Mas esse aqui, quando vocês forem fazer, é mais fácil fazer com barro. Não, peraí que eu na verdade fiz errado, porque a minhoquinha é para outro modelo, mas olha. Vocês podem fazer uma coisinha em pé assim, ó, que aí é o miolinho da flor. Aí como é que é isso aqui, ó? Fiz a minha pétala, ó. Aí eu vou amassando ela com a mão. Se vocês acharem que estão muito diferentes, vocês vão mudando, faz uma menor, outra maior. Aí eu começo com o meu miolinho, ó, a colar, ó. É importante que vocês já vão ajeitando a parte de baixo dela assim, ó, pra fazer um cabinho. Depois a gente até corta ela na hora de colar, ó. Aí vem a segunda, ó. Amasso. Aí tiro daqui, vou colocando no formato que eu quero, ó. Também bolinha fica lindo. Vocês também podem fazer uma placa e cortar pétalas. Tem muito jeito de fazer. No Instagram tem uma empresa que só faz flores de cerâmica e flower, uma coisa assim que é lindo, ó. Então, gente, é isso. Agora, como é que vocês... É importante não fazer... Ai, desculpa, eu me distraí. É importante vocês não fazerem uma flor muito alta, porque às vezes fica muito quebradiço na caixa, né? Então, o que eu faço às vezes? Vou colando minhas pétalas, mas aí eu corto ela antes de colocar, ó. Agora, é importante vocês fazerem essa junçãozinha aqui, ó, fazer isso aqui virar uma coisa só antes de cortar, ó. Né? Poderia ir crescendo, tarará. Aí vocês vão cortar com o nylon para não amassar muito, que a faca amassa muito, tá? Aí ó, vocês vêm, cortam aqui na altura, ó. Aí vocês vão ver se tá certinho a parte de baixo, se tá precisando de alguma união, porque às vezes quando você corta ela abre. Aí pronto, ó, tá? Dá pra fazer flores enormes assim. Gente, olha, novamente quero agradecer a vocês todos. Nós estamos reabrindo a escola agora no dia 4 de agosto. Eu sei que tem muitas pessoas que vão voltar e tem pessoas que não podem voltar, que não devem voltar. O que vocês precisarem da gente, entre em contato, que a gente sempre vai ajudar, tá bom? O importante é que a gente não perca esse elo e essa vontade sempre de estar trabalhando com as mãos. Um beijo grande para vocês e até breve. Tchau.